Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não sei que horas você vai estar me assistindo. Eu quero compartilhar a minha indignação com a igreja. A palavra eclésia ou eclesia, a palavra grega, fala de assembleia, congregação, ajuntamento, reunião. A palavra eclésia ou eclesia. E é um ajuntamento, quando aplica a igreja, de uma assembleia, de uma reunião que ela é de Deus. E nessa reunião, ou nessa congregação, assim como era para o povo de Israel, ao toque da trombeta, vinha a congregação se juntar, era uma eclesia, uma assembleia. E quando parte para ser a assembleia de Deus, é uma reunião que Deus está convocando para Deus tratar dos assuntos dele, assim como tem a Assembleia Geral aqui no nosso país, em qualquer nação, né, que tiver, que trabalha com isso aí. Assembleia nas empresas, assembleias familiares, né, as reuniões familiares, para tratar de assuntos pertinentes a aquela instituição. E quando a gente aplica a Deus, a instituição religiosa, por Cristo, os assuntos são tratados, né, por conta do Novo Testamento, da Nova Aliança, do Novo Pacto, o novo acordo que Deus fez com a raça humana pelo sangue do seu Filho derramado na cruz, que Jesus ofereceu seu sangue ao Pai para cobrir os nossos pecados, ou seja, de todos aqueles que creem que Jesus Cristo, é ungido, é o Messias de Deus, o Messias de Israel. Amados, todos esses que fazem parte da eclesia ou da assembleia são os chamados por Deus e salvos por Deus. Atos 2:40. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quem está pregando ali é Pedro, para aquele povo que foi para a festa, os estrangeiros que estavam em Jerusalém, e teve uma colheita ali de quase 3.000 almas para Deus, né? E a salvação é dada para todo aquele que Deus chamar e crer na salvação em Cristo. Eu sou convertido há 16 anos. 16 anos que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, e Ele me aceitou. Amados, eu imaginava que a igreja tinha a comunhão com Deus, que eu queria aprender o que é Deus, o que é o diabo, o que é Jesus, o que é céu, o que é inferno, o que é demônio, o que é anjo. E, por incrível que pareça, eu pensei que tinha alguns probleminhas assim, mas eu não sabia que era generalizado, de que as pessoas, elas não praticam o evangelho, as boas notícias, não. A doutrina da Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do Brasil, que veio por Daniel Bergo na Vingre, os irmãos não tiveram culpa depois do Pentecoste, depois do que o Espírito Santo fez na vida de muitos irmãos. Mas eu sei que muitos que praticavam o evangelho, que Deus já guardou, se estivessem aqui, estariam decepcionadíssimos. A igreja da atualidade, eu só tenho 16 anos de crente, viu? 16 anos. E o que Deus já permitiu eu passar, pouquíssimos obreiros já passaram. Pouquíssimos. Deus me batizou com o seu Espírito Santo, me capacitou com poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Deus me ungiu para ser pastor. Eu tenho o meu anel de teologia, tenho a minha formatura de teologia, bacharel em teologia, tenho a minha formação de capelão, juiz de paz, então celebro casamentos e tantas outras coisas aí que Deus me abençoou. Pois abandonei o mundo, abandonei tudo por Cristo. Eu fazia parte de um grupo de dança e eu conheci essa banda aqui, ó. Isso aqui é N-Sync, boy band dos Estados Unidos, 2000 2001. Ó, você tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Preste atenção, isso.
Eu era o coreógrafo disso aqui, ó. Eu dançava tudo isso aqui, ó. Eu peguei toda essa coreografia, toda ela. Porque não tinha só esse DVD, tinha muitos vídeos, como ainda tem na internet, né? E eu era o coreógrafo disso aqui, ó. Presta atenção. Isso é 2000, 2001, 2003, 2000, até 2009. Ó. Eu fazia esse personagem aí, ó. Pronto. Eu era esse daqui, ó. Eu imitava ele, JC Chase. Pronto. Eu fazia isso aqui, ó. Eu imitava aquele, o cantor principal. Aí a gente tinha um grupo musical e a gente também imitava as roupas e tudo mais. Eu fazia JC Chase. E até hoje eles são vivos. A banda NSYNC acabou, Justin Timberlake, ele seguiu carreira solo e parece que eles têm uns projetos aí de voltarem. Só que a minha vida era pagode. Você sonhar de pagode era a minha vida. Eu gostava de dançar demais. Demais. Pagode era a minha vida. Até eu descobri street dance. E eu gostava só de ver, mas nunca me interessei. Mas eu era dançarino de pagode, pagode samba. O meu sonho era ser um passista da escola de samba, ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Mas era ser um passista para desfilar na escola de samba. Isso era o meu sonho, porque eu dançava pagode. E na época, para carne, que eu não conhecia Cristo, era muito bom. 2 horas, 3 horas da manhã, eu estava no meio da rua, nos shows, na Praça de Cavaleiro Rita Coelho, onde tinha aqueles palcos ali, com os meus primos, aquela multidão, aquele mar de jovens, tudo envolvido, né, com cachaça. Ali não usava drogas, mas era mais cachaça, mulher e dança. Aí abri mão daquilo por conta dessa banda aqui que eu conheci, fiquei deslumbrado. E aí passei a ser o coreógrafo do grupo, né, do meu grupo. Eu era o responsável por toda a coreografia. Então eu aprendi todas as coreografias da banda NSYNC. E a gente participava de concurso de dança. A gente participava de eventos em rua, São João, nos palhações. A gente dançava tudo isso aqui, ó. Aqui é o DVD completo. E aí todas as músicas dançantes, eu pegava a coreografia e a gente se apresentava. Uma apresentação em escola, em comunidade, não ganhava R$1, não ganhava nada. Só era Guaraná e cachorro quente. E as meninas, né, louca, aquelas jovens naquela época. Isso aí eu tinha o quê? Eu tinha 17 anos, eu estou com 42. Eu tinha 17 anos, eu tinha 18 por aí. Meu 16, 17, 18 por aí. Até os 20, acredita, até os 20, 21, acho que eu continuei. E era tudo isso aqui. A gente sentiu um cheirinho da fama e resolvemos então formar o nosso grupo musical, o grupo Adonis. E era formado de 3. E agora vamos embora para deixar de ser cover e vamos montar nossa banda. Assim a gente queria um empresário, um produtor musical para nos ajudar. E conseguimos. Paulo Lima, que era o sócio da boate MKB, no bairro da Boa Vista, lá no centro de Recife. Só que o cara era catimbozeiro e ele queria que a gente fizesse pacto com o diabo. Ele nos ajudou a gravar uma música. Eu fiz uma música para ele, Rita Simon, que era o personagem dele, né? Eu fiz uma música para ele e ele publicou na boate. A gente se apresentou na boate dele. A gente se apresentou no canal Conexão Glacê, que é o canal 22. Então a gente se apresentou na boate e a gente se apresentou no programa dele, Conexão Glacê, canal 22, daqui do estado de Pernambuco. Só que a gente abriu mão porque tinha maracutaia. E em 2010 nós viajamos para São Paulo, que eu tenho família em São Paulo, em Atibaia. E ali meus tios aceitou a gente passou 2 meses e 15 dias em São Paulo. Terminamos em São Bernardo dos Campos.
E fomos ali divulgar nosso trabalho. Tentamos ir para Raul Gil, não conseguimos. Tentamos falar com o Gugu, a gente não conseguiu. A gente mandou nosso vídeo para lá, mas não conseguimos apresentar. Mas a gente foi e gravou o CD, que eu até esqueci de pegar ali o CD para mostrar. Mas gravamos o CD e publicamos. E graças a Deus não deu certo, não é? Mas lá em São Paulo conhecemos o pastor Aldair, que Deus colocou na nossa vida. E o pastor Aldair nos ajudou muito, nos colocou numa casa lá, nos ajudou muito, levou a gente para a igreja. E na igreja, um irmão que o pastor convidou, é a Assembleia de Deus, Fogo para as Nações. E então Deus tinha usado um irmão para mim, só para mim, entre os três, Deus usou só para mim. E disse que eu iria gravar um CD. E eu disse, eu creio. E assim Deus, depois que acabou o grupo, que a gente veio embora, os meninos vieram embora na frente, houve uma discussão entre nós três. Eles vieram embora na frente, eu vim embora sozinho. Em 10 de abril de 2010. Peguei o avião e vim embora sozinho. E aqui, quando cheguei aqui em Recife, o grupo acabou, não quis saber mais disso. E agora eu quis seguir Cristo. Eu estou até hoje. E Deus me deu a honra, né, de gravar o CD. Eu coloquei o título Majestade Santa. Para quem me acompanha, né, e vê meus vídeos, tá aqui, ó. Gravei em 2019. Por que demorou tanto para gravar o CD? Porque muita coisa aconteceu. Aqui, ó. O CD Majestade Santa. Toda essa capa aqui eu fiz. Toda essa arte aqui eu fiz. A capa do CD foi que fiz. Essas fotos fui eu mesmo que tirei. Só na gráfica, né, que imprimiu. A gráfica. Eu fiz essa capa. Eu fiz isso aqui, ó. Ó. E Deus me deu a honra, né? 12 faixas. Sabe quanto eu gastei nesse CD aqui? Majestade Santa? R$ 5.500. E Deus proveu tudo. Eu estava tão indignado com a igreja. Tão indignado. Que eu dei um cochilo. E aí eu tive um sonho eu estava com meu filho Miguel. A gente deitado na cama. E de repente o Senhor falou na boca de Miguel. Dizendo, está difícil, não é? Mas eu vou lhe ajudar. O Espírito Santo usou a boca do meu filho. E Deus levantou uma kardecista que abandonou Allan Kardec. Eu ganhei ela para Jesus. E ela passou o cartão para me ajudar a pagar o CD. Porque muita gente, ó, fechou a mão e não quis me ajudar. E o CD saiu como Deus disse. Olha quem Deus levantou para ajudar. Uma kardecista que aceitou Jesus como Salvador. E Deus trabalhou. E assim, para minha decepção, muitos disseram que esse CD não tocaria nas igrejas. E a gente conheceu no grupo musical DJ Preá. DJ Preá levou a gente para vários clubes aqui em Casa Amarela. DJ Preá divulgou a banda Calypso, Joel Chimbinha. E ele levou a gente para várias festas, clubes. Ele tinha uma moral tremenda. Rádios comunitárias. Colocava a música lá, a nossa música tocava. A gente foi até para Casa Amarela, no Morro da Conceição. DJ Preá empurrou a gente lá no meio daquela festa da Senhora Conceição dos católicos. E a gente se apresentou lá. Meu Deus do céu. A gente se apresentou em vários, teve bala, teve porcaria, meu Deus do céu. Mas ele investiu. E hoje eu vejo na igreja, irmãos, a desvalorização dos dons que Deus deu para quem se converteu a Jesus. Eu sou compositor, eu sou cantor. E agora eu componho e canto para o Senhor. Meu CD só saiu em 2019 porque não tinha nenhum investimento da igreja. Nenhum. E no mundo, a gente tinha muita coisa, viu? Essa banda que eu mostrei a vocês aqui, a gente se inspirou demais e a gente sentiu. A gente se apresentou no Clube Cabos e Soldados, no bairro de São Martins, aqui em Recife. E ali lotado o Clube Cabos e Soldados. E a nossa música já estava nas rádios comunitárias. E quando soltou, que a gente entrou, a gente parecia os astros internacionais. Tanta gente. E a gente, é isso que a gente quer, é isso que a gente não vai deixar. Quem quer deixar, irmãos, para aceitar Jesus? Quem quer?
Quando eu me converti, eu pensei que dava para servir a Deus e continuar cantando e dançando, era só religião. Mas eu não entendia, não conhecia, até o Espírito Santo abrir meu entendimento. E eu quero terminar dizendo o quão está nojento muitas igrejas. Quantos nojentos estão nas igrejas. Ninguém ajuda ninguém, irmãos. Estamos com um terreno para levantar o templo para o Senhor. Eu compartilhei com vários irmãos na fé. Nenhum deles nos ajudaram. Até exato momento. Conta um ou dois ou três que estenderam a mão e deram uma oferta para comprar tijolo, para comprar cimento, para comprar areia. 2 ou 3, não chegou nem a 5 crentes. O patrão da minha esposa e a mãe dele doaram. E a mãe dele é da maçonaria. E ele não é convertido não. Mas ele estendeu a mão. E ele está se preocupando. Como é que está o terreno? Como é que está a obra? Olha para aí. Mas cadê os cristãos? Sabe o que o Espírito Santo de Deus me ensinou? Ninguém, irmãos, está envolvido com o reino de Deus. Estão envolvidos com os próprios desejos egoístas. Ninguém quer saber, não. A gente já participou de algumas congregações muito cambalacho. As pessoas estão interessadas nelas. No nome delas, na placa delas, não é por Cristo. O nome Jesus que fica na parede é só uma fachada. Quer saber? Quer saber se é cristão? Veja a sua necessidade. 1 João 3,15, João diz que como Cristo morreu, deu a vida por nós, devemos dar a vida uns pelos outros. Cada irmão dê a vida pelo seu irmão. Ninguém quer dar um centavo, uma migalha de areia. Tu acha que vai dar vida? Tu acha que vai dar vida? Tu acha que tem coragem de dar vida à igreja brasileira? A gente pode ver igreja fora do Brasil, que estende a mão. A gente fez uma campanha para conseguir um carro estrada, porque a gente trabalha com aluguel de mesa e cadeira, a gente trabalha com eventos. E eu pedi 800 irmãos que doassem R$50, dava 40 mil, e a gente comprava uma estrada seminova. Com carro estrada, a gente ia trabalhar muito mais, porque estamos com bicicleta, carregando para cima e para baixo, até resolver a minha habilitação, que o Detran cancelou, que foi a maracutaia do cão. Sabe quem nos ajudou, irmãos? 2 irmãos e clientes. Clientes que bebem cachaça. Viram o nosso vídeo e o nosso sufoco e estenderam a mão. E a igreja? Olha, o primeiro a fechar a mão foi o pastor. O primeiro. E as demais, ó. Os demais. Essa vergonha. Por que era o carro? Porque além de facilitar o nosso trabalho, estávamos com o propósito, de levar cesta básica, água mineral, roupa e fazer muitas doações, porque vai nos ajudar muito com o carro. Uma doação, irmãos. Paulo diz aos Coríntios que devemos contar as nossas necessidades aos santos. Aí eu pergunto, que santo eu vou contar? As minhas necessidades? Se eu conto alguma vitória na igreja, supostamente a igreja de Cristo, muitos invejosos, um irmão, um matando o outro, um comendo o outro, um matando, um detonando o outro. Presbíteros covardes me traíram. Evangelistas covardes. Pastores covardes. Um pastor que me chamou para me dar um presente. E quando eu fui lá, foi uma calça. Eu não estou precisando de calça. Mas que tá bom, um presente. Obrigado, pastor. Os 2 bolsos da frente e os 2 bolsos de trás furados. No abanhado da calça rasgada. Calça velha. Um trapo. Eu levantei a calça para os céus, eu disse, Senhor, é isso que eu mereço, é? Eu te dou graças. Mas a calça vai virar um pano de chão. E olha que ajudava demais a obra do Senhor. Me desdobrava. Lembre-se, a gente tinha um grupo musical. A gente andou e rodava, chegava de madrugada, investindo na carreira artística. E quando Cristo se revelou para mim em 2009, na boca de um porteiro, e quando eu abri a mão de tudo por Ele, em 2010... agora eu me desdobro para o Senhor. Aí eu descobri o quê? Que os crentes não fazem não. Fazem não. Fazem não. Já teve irmãos que disseram assim, que estava colocando a cabeça dele na bandeja por mim.
Aí eu disse, por mim, irmão, faço não. Foi o primeiro, irmão. O primeiro a me difamar. Dentro da igreja, dentro. Você pensa que esses crentes estão se importando com a sua dor, é? Você pensa que esses crentes vai lhe visitar, é? Você pensa que eles vão tirar do bolso deles para te dar uma oferta, fazer uma feira? Tu pensa, é raridade. Você vê um cristão, é raridade. Jesus disse em João 13, 34, 35, o novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu vos amei. O mundo vai saber que vocês são meus discípulos, vocês se amarem. Amar o crente é objeto especial de Deus. O amor de Deus está focado naquele pecador e naquela pecadora. Como foi focado em mim, como foi focado em você. Então cada um vai amar com o amor de Deus. Com o amor de Deus. Mas não, é um cavando a cova para o outro. Isso é uma vergonha, você tem nojo dessas igrejas. Imundícia dentro dessas igrejas. Ninguém se preocupa não. Conta alguma coisa dentro da igreja, só coloca tudo na mão de Jesus, para Jesus fazer. E eu não canso de dizer, Deus já deu a ordem. Amem-se. Se amem, cuidem um dos outros. Leve a carga uns dos outros. Mas não. A gente vê a igreja uma contra a outra, placa de igreja uma contra a outra, pastores um contra o outro, por causa de linha de teologia. E aí? Quem mais vai acreditar? Quem mais a gente vai acreditar? Eu gosto de dar assim muita oportunidade, porque era o coreógrafo. Então dava muita oportunidade para quem não sabia dançar. E eu examinava ali quem tinha talento de dança e quem não tinha. E olha que eu não dançava só pagode e street dance. Eu dançava ciranda, a cultura nordestina, ciranda, maracatu, caboclinho, afoxé, merengue. Eu dançava salsa, dançava frevo. Eu dançava forró, forró pé de serra, forró estilizado, dançava calypso, dançava swingueira. Faltou eu aprender a dançar tango e samba rock. É isso. Mas muitos outros ritmos, mas quem dançava era eu aqui, ó. Eu pensei até abrir uma academia para poder dar aula de dança, para poder lucrar. Mas me converti, eu não posso que descobrir que muitos ritmos vêm, que o diabo domina aí muitos ritmos e muitas canções. Então, eu renunciei. Mas o próprio CD, ó, Majestade Santa, Deus se revelou para mim. Deus fez um milagre para isso aqui sair, ó, R$5.500. A própria igreja neutralizou. Não canta. Aí eu descobri que a maioria dos louvores aqui é louvor ao Senhor. Louvor. Sabe o que eu descobri? Que os crentes mal gostam de cantar louvores ao Senhor. Gostam não. Gostam não. Eles não são acostumados a cantar hinos de louvor ao Senhor. Eles gostam de cantar hinos que falem para você, porque é comercial. Vai dar dinheiro. Deus vai curar, Deus vai matar, Deus vai ferir, Deus vai pegar. O que mais? Deus vai te exaltar. É só mensagem para você, humana. O egocentrismo humano. Não é cristocêntrico. Não, é egocêntrico puro. E se eu não fizer músicas assim, eu não ganho dinheiro, não ganho nada. Nada. Você tem ideia? DJ Preá nos levou para as rádios comunitárias e Deus me deu a graça de eu ir para a rádio Maranata. E lá na Maranata eu cantei, levei meu violão, cantei e deixei uma mensagem em Atos 12. Sabe o que eu tinha? Sabe como minhas músicas tinham que tocar na Rádio Maranata? Se eu desse R$1.000. E ainda ia avaliar o CD. Se estava de acordo com a diretoria, a política da rádio. Eu disse, eu não vou dar R$1. Minhas músicas nunca tocaram na Rádio Maranata. Também na Novas de Paz. Eu falei com o evangelista Will, que na época ele fazia parte lá. Hoje ele é pastor, está com a igreja dele. E eu dei esse CD aqui, ó. Eu dei a ele. Ele disse, olha, vou chegar lá, vou ver. Vou mostrar lá na diretoria. Vai examinar para ver se toca na rádio. Nunca tocou na Rádio Nova de Paz. Eu dei na mão do irmão. Nunca tocou. Vai me tornar conhecido? Sim, porque é o ministério. Cristo está se revelando através de mim. Cristo está se revelando na música. O nome dele está na letra. O nome dele está na música. Mas sabe o que aconteceu? Os irmãos fizeram nada. Mas no mundo, Satanás tinha usado de prear e levou a gente para várias rádios. E a música mundana tocou em várias rádios.
Quando é para a igreja, a gente descobre, não se vive para o reino de Deus. Isso é palhaçada. Isso é uma palhaçada. Uma palhaçada. Você acha que Deus me deu medo de falar? A Bíblia diz que Ele nos deu espírito de ousadia para repreender na cara. Um puro farisaísmo estamos vendo no meio da igreja. Hipocrisia pura, crente. Vão ficar para conhecer o anticristo. Vão ficar. E quem quiser ficar com o anticristo vai para o quinto dos infernos, irmãos. Os verdadeiros cristãos serão arrebatados. Eu serei arrebatado, eu tenho uma plena consciência. Aleluia. Porque Deus está me fazendo ver muito lixo. Ninguém vive em prol do reino. Pouquíssimas pessoas. Vá para um culto. Vá para um suposto culto a Deus. Uma celebração, uma homenagem a Deus. Veja-se a reunião. Se todos ali se preocupam um com os outros. Veja. Que deveria ser o correto dos irmãos em Cristo. Da família em Cristo. Todo mundo se cuidando, se preocupando com o outro. Não. Quando você chega da paz do Senhor, Pai do Senhor, se senta, assiste o culto, porque não cultua não, assiste o culto, fica ali, ó, assistindo o culto. Terminou, pega a sua biblinha e, ó, vaza, pega o beco, vai-se embora. Ninguém ali se preocupa em cuidar dos irmãos. As necessidades básicas, se os irmãos estão com dívidas, todo mundo se junta, faz a cotinha e paga aquela dívida. Está precisando de comida, todo mundo se junta, vai lá. Até irmãos que pagam aluguel. A igreja não deveria deixar a família pagar aluguel. Os irmãos na fé não deveriam pagar aluguel. Porque todos a igreja deveria juntar dinheiro para tirar. Porque eu não tenho casa própria? Porque o meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo está pagando aluguel. Toda a igreja junta, vai fazendo a cotinha, compra uma casa e dá de presente para os irmãos. É a família, crente, é o amor um pelo outro. Tu vai ver isso? Tu vai ver aí, ó, pastores ganhando quase 200 mil reais de salário. Pastor ganhando 100 mil reais de salário. Tu vai ver Camila Barros ganhando 90 mil. Tu vai ver a Aline Barros aí no carnaval desse ano ganhando, parece que foi 80 ou foi 90 conto. Ó, 90 mil. E todo mundo se esbanjando, enriquecendo, ficando milionários. E os pobrezinhos das igrejas, todo mundo se ferrando, ó. Tu acha que o Senhor vai deixar isso passar barato? Isso é uma vergonha. Eu disse, eu tenho motivo, ó, de estar no lixo desse. De estar no lixo desse? Não. Porque eu deixei o mundo, deixei a fama, deixei o sucesso. Não quis mais saber de dança, não quis mais saber de música mundana para servir a Cristo. Como Moisés abriu mão do Egito e não teve medo da ira de Faraó e peregrinar com o povo de Israel no deserto, como diz Hebreus capítulo 11. Então não ter medo de seguir a Cristo, renunciar, abrir mão, ter medo do diabo, dos demônios. Mas por causa do Senhor. Aí a gente descobre o quê? Não são todos, não é? Graças a Deus tem uns remanescentes de Cristo, fiéis ao Senhor, que a gente pode contar. Mas 99% só sobra 1% dessas falsas igrejas. Cuidado, gente. Você que está me assistindo até aqui, cuidado. Cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. E outra coisa, e se você pecar, eles são os primeiros a lhe fuzilar. Eles são os primeiros. Eles não estendem a mão por misericórdia, não. Agora vai eles pecarem, estende a mão não. Pisa no seu pescoço e puxa a sua língua e termina de lhe matar. Não tem a misericórdia de Cristo, não. É puro farisaísmo. Puro. Que Deus nos ajude. Guarde a tua fé. Deus ainda tem remanescentes. Vamos levantar o templo para o Senhor. Nosso ministério é Tabernáculo Divino. Igreja Tabernáculo Divino. Igreja Evangélica Tabernáculo Divino. Vamos levantar. Enquanto Jesus não volta, Deus permitir, se Deus quiser a gente viver, vamos levar Cristo para Pernambuco e Brasil. Eu me desliguei de muitos ministérios corruptos, de muitos, você não tem ideia. Eu ia passar 2 horas aqui se eu fosse lhe falar. E tantas coisas que eu sei, pula fora. Se a igreja não te ajuda, não estende a mão para te socorrer nas tuas necessidades, você fala algo para supostos irmãos na fé, e o que você fala, esses trambiqueiros, essas trambiqueiras, espalha a tua vida, pula fora. Isso é ninho de urubu. É templo de jararacas, de víboras, de serpentes venenosas. Pula fora. Sai desses ambientes. Se você está numa denominação e ninguém ajuda as suas necessidades, pula fora. Compartilha esta mensagem que sirva de alerta
para muitos. E Deus me deu esse CD. Eu tenho quase 100 composições, tenho muita música ainda para gravar. E eu esperava alguma ajuda de igreja, porque é investimento para levar o nome de Jesus. Não vai pensar que eu quero enriquecer. Alguém já disse assim: não segue ele não, porque ele quer ganhar dinheiro na internet e nas costas de vocês. Uma mulher que se diz cristã falou isso. Eu quero ganhar dinheiro nas costas dos crentes. Alguém já disse que isso aqui, ó, é assim, tu, com um tom de desprezo. E alguém disse assim: eu vou morder minha língua. E eu disse: vai morder a língua mesmo. Aí quando ouvi o CD na época, mordeu a língua. Isso, crentes. Não tem investimento no reino de Deus, não. A fé pessoal, a fé nossa, a gente crê e faz. Deus nos deu talento, pratica o talento, porque quem vai cobrar é Ele. Quem não crê, não creia. Deixa que o Senhor vai condenar e lançar essa raça podre para o inferno. Mas faça. E se você está num ambiente e não tem ajuda desses supostos cristãos, o Espírito de Deus não habita, pula fora. Que Deus te ajude. Nosso alvo é o céu de glória. Pai do Senhor, crente.